Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula chamada A Cabala do Conhecimento, apesar que toda a Cabala é conhecimento, mas hoje eu queria estudar com vocês sobre a essência do conhecimento. Para entrar nesse tema, eu gostaria de primeiro fazer uma análise sobre o que está acontecendo no nosso mundo atualmente, que eu acho que a gente está vivendo uma era muito especial, se a gente notar bem, na qual tudo está ficando informatizado. Peço só, por favor, para ninguém mexer nessa mesa, porque um toque na mesa vai derrubar o celular, que não está nada preso. O tema será fazer uma análise de o que está acontecendo com o nosso mundo hoje, de uma forma geral. Porque em várias áreas da vida, a gente pode perceber que cada vez mais o mundo está ficando mais informatização, mais informação, e a informação ela está ocupando lugar de várias coisas que antes pareciam ser mais reais. Vamos dar alguns exemplos para isso. Por exemplo, quando você pega relações humanas, hoje, como a gente sabe, como está acontecendo até aqui um pouquinho com algumas pessoas da aula, as relações elas estão virando cada vez... Estou brincando. Está virando cada vez mais virtual, em vez de ser real. E às vezes a gente sabe que uma pessoa, ela pode estar do lado da outra, em vez de ela olhar nos olhos e conversar, ficam mandando mensagem por WhatsApp, ou ficam mandando mensagem... Estava brincando. Ou ficam mandando mensagem virtual, digital de alguma forma. Bem-vindo, pode entrar. E esse tipo de relacionamento, os psicólogos e os estudiosos já estão até fazendo uma análise, como isso modifica completamente os sentimentos da pessoa, porque muita gente hoje não sabe olhar nos olhos e conversar, muita gente hoje em dia não sabe ler sentimentos e pensamentos simplesmente olhando a reação das outras pessoas, principalmente quem já nasceu nessa era digital. Mas a minha análise hoje não é fazer uma crítica sobre isso, é simplesmente notar como isso aparentemente é um caminho sem volta. O mundo não vai parar de ser digital ou parar de ser virtual. A gente precisa aprender a entender o que significa viver num mundo assim. Outro exemplo que a gente vê, não só em relação a relacionamentos, praticamente todas as áreas de trabalho, profissões e etc., hoje em dia está ficando cada vez mais robotizado ou computadorizado. Qualquer área da vida, qualquer profissão, você tem máquinas e às vezes até robôs que eles já estão substituindo, em alguns casos até completamente, a atividade humana. Você pega, por exemplo, medicina, que era, digamos, uma profissão que era muito ligada com a pessoa do médico. E hoje já é possível, por exemplo, um médico estar em outro país e ele fazer uma operação aqui no Brasil. Como? Através de câmera, através de computador, ele aperta botões e a máquina opera a pessoa. Talvez o paciente vai ficar um pouco com medo. Cadê o médico? Ele nem está aqui comigo. Mas o que eles respondem? Que a precisão do computador ao fazer uma operação é muito maior do que se o médico estivesse lá na sala, com a faca, com tudo. Então hoje você tem operações, por exemplo, cirurgias oculares, na qual se resolve problemas que antigamente não se conseguia, graças ao laser, por exemplo. Então a gente vê que o médico só precisa estar lá para colocar o laser na direção certa. Talvez isso também já não vai mais precisar daqui a pouco. Mas a gente vê que na medicina o computador está ocupando muito a atividade humana. Você pega em outras áreas também, como engenharia, arquitetura, com certeza em empresas, business, cada vez mais o computador ele está conseguindo fazer atividades que antes eram do ser humano. Isso é mais uma área da vida. Bem-vindo. Outro exemplo que a gente pode ver como a informação, talvez ela está ficando mais importante do que aquilo que a gente chamava de realidade. Eu acho que a gente pode pegar um bom exemplo para isso. Sejam bem-vindos todos nossos alunos virtuais aqui no Facebook, no YouTube também. Outro exemplo que a gente vê, isso aqui de uma forma muito clara, é em relação à saúde do ser humano. Antigamente, quando uma pessoa ela precisava analisar o corpo humano para fazer remédios, para procurar curas, primeiro ele olhava para o corpo humano
como um todo. Depois começaram a estudar os órgãos de forma separadamente, um órgão, outro órgão. Depois começaram a ir mais profundamente e ver o tecido, como que funciona cada órgão. Depois descobriram que tem as células, que o corpo inteiro são feitos de células. Aí foram para os núcleos da célula, até que eles chegaram numa coisa que se chama DNA. Quando você chega em DNA, parece que toda a medicina se transforma. Por quê? O que é a descoberta do DNA? É como se tivesse um chip dentro de cada um de nós, onde tem todas as informações da tua vida, todas. Desde como você é fisicamente, até a tua personalidade, tudo está, de alguma forma, escrito naquele DNA. Então, olha que loucura que eles descobriram. Quer dizer, a descoberta é muito grande. Existe uma informação por trás de um ser humano. Ou seja, aquilo que se achava até então que era apenas algo vivo, parece que não, que tem um código de barra por trás de cada pessoa. E naquele código de barra tem todas as suas informações. Por que isso é tão importante para a medicina? Porque se a gente conseguir mexer naquele código de barra, se você consegue mexer no chip, você resolve um problema da realidade daquela pessoa. Então hoje a maioria dos investimentos em laboratórios e de medicina, tanto dinheiro como tempo, o que os pesquisadores eles estão buscando? Como através da genética a gente consegue curar problemas que antes eram irreversíveis. Então, por exemplo, problemas que passavam de pai para filho cada geração, talvez se a gente mexer lá no DNA, você já não vai mais ter esse problema. Então, mudamos o foco. Agora o foco das descobertas não é mais olhar, vamos dizer assim, o reflexo do que está acontecendo, mas sim a origem. A origem é a informação que tem por trás de cada célula, de cada pessoa. Aí você poderia falar, isso é só no ser humano, é só nas pessoas? Não. O que a física quântica descobriu? Que por trás de cada molécula do mundo inteiro quer dizer do universo inteiro, que o universo inteiro é feito de átomos, como vocês sabem, eles fizeram uma descoberta incrível. Primeira coisa, o átomo ele é 99% vazio. Na verdade, mais. Menos do que 1% do átomo, ele é massa. E mesmo esse 1% que ele é massa, a física quântica cada vez mais está descobrindo um comportamento que revolucionou toda a forma da ciência enxergar o mundo. Por quê? Até a física quântica, nós sabíamos, pode entrar, até a física quântica, nós sabíamos que a maneira de você enxergar o mundo é que ele seguia, bem-vindas, ele seguia um sentido lógico de causa e consequência. O que quer dizer causa e consequência? Não existe nada que acontece, pode passar, não existe nada que acontece de repente. Tudo tem um motivo por que aquilo aconteceu. Então começou com o Big Bang, depois teve toda a evolução de como o universo foi se formando, até chegar na humanidade e assim vai. Mas tudo tem uma causa que levou, 2 mais 2 é 4, é tudo causa e consequência. De repente descobre-se física quântica, não. Se você olhar as mínimas partículas de tudo, você vai ver um comportamento aleatório. O que quer dizer um comportamento aleatório? Só para explicar em poucas palavras, quer dizer que eles não encontraram um sistema lógico no comportamento daquelas moléculas. O que parece, na hora que você observa isso, que elas têm consciência. Parece que as mínimas moléculas, elas têm consciência do que elas estão fazendo. Então eles fizeram testes, isso aqui é comprovado hoje em dia. Por exemplo, eles pegaram os fótons, que são essas mínimas partículas de luz, e não sei como eles conseguem fazer isso, é uma coisa quase que milagrosa, mas eles separam os fótons e eles lançam os fótons contra a parede. Então, se tem uma rachadura na parede, o fóton vai passar por aquela rachadura. Se você faz 2 rachaduras, eles começam a se dividir como se eles soubessem que existe lá 2 rachaduras. Então, na linguagem científica, isso significa que o observador, ele faz uma diferença no observado. Então é uma coisa maravilhosa. Aquilo que antigamente era filosofia, virou ciência. Filosoficamente existia uma pergunta antes. Vamos dizer que agora uma árvore caiu na floresta. Caiu uma árvore na floresta. E ninguém viu que aquela árvore caiu na floresta. Ela caiu de verdade ou ela não caiu de verdade? Então, no plano físico, qualquer pessoa ia falar, não, ela caiu. Qual a diferença se alguém viu ou se alguém não viu? Mas filosoficamente, os filósofos sempre não. Talvez se ninguém viu, talvez aquilo não aconteceu. E aí começa, você pode brisar para qualquer lado. Pela física quântica, descobriu-se que realmente faz diferença. Não é igual um fenômeno que acontece quando ele está sendo observado ou quando ele não está sendo. Quer dizer, eu olhando para você, você já se comporta diferente. Fisicamente falando, cientificamente falando. Mas, de novo, o que eu estou querendo extrair daqui hoje?
que no final das contas eles estão chegando na conclusão que a mínima partícula que tem por trás de tudo, de todos nós dessa mesa, ela tem consciência. É como se fosse uma informação que ela sabe o que está acontecendo. E por último lugar, eu queria trazer mais uma prova, que é algo muito recente da ciência, mas que eles descobriram que os buracos negros, que é algo super misterioso do universo, quando eles engolem, eles sugam os objetos que passam por eles. Quando eles sugam os objetos que passam por eles, o objeto some e desaparece completamente. Porém, as informações daquele objeto, elas ficam presas na parede do buraco negro. Eu sei que é uma coisa muito complicada a gente imaginar o que seria um buraco negro, ainda mais uma parede do buraco negro, mas seja lá como for, eles conseguiram comprovar que mesmo quando algo desaparece, as informações daquele algo, pode ser uma estrela, pode ser um planeta, ela continua na parede do buraco negro. E qual que é a discussão hoje no mundo científico? Quem é o principal? Qual é a verdadeira realidade? O objeto ou a informação do objeto? Talvez a informação do objeto ela é mais importante do que o objeto em si. Agora vamos atrair para a nossa vida. Talvez você não passa, parece aqueles filmes de ficção, mas está cada vez mais... Talvez quem é você de verdade, as informações sobre você, mais do que aquilo que meus olhos estão vendo sobre você. As informações que seria o teu DNA, bem-vindo, ou desculpa que teve uma ligação aqui no meio. Então a informação que tem sobre o objeto é mais importante do que o próprio objeto. Então isso está levando para um caminho de se questionar quem nós realmente somos. E cada vez mais, isso é científico, é comprovado, que tem algo, talvez até imortal, no ser humano, no universo, que é não aquilo que nossos olhos veem, mas a informação que tem por trás de cada coisa. Por que eu trouxe todas essas provas e todos esses exemplos? Não simplesmente para trazer para vocês as novidades científicas, mas para mostrar para vocês, em primeiro lugar, que isso comprova aquilo que a Kabbalah já nos ensina e nos fala há milhares de anos. Que está claramente na Torá. A Torá diz que Hashem criou o mundo como? Com a palavra. Por trás de cada pessoa e por trás de cada objeto, de cada coisa, existe um código, que são as letras em hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, que essas 22 letras do objeto hebraico, elas simplesmente dão vida para aquele objeto. Então você pega, por exemplo, pedra em hebraico. Pedra em hebraico é Even. Even se escreve com 3 letras em hebraico. Aleph, Beit, Nun. E isso não é só um nome, uma forma de você chamar e definir aquele objeto. É muito mais profundo do que isso. A Kabbalah explica que pedra recebe vida, a energia da pedra, ela vem dessas 3 letras em hebraico. O nome de uma pessoa em hebraico, por isso que o nome em hebraico é tão importante, ele não é só uma forma que teus pais deram para te reconhecerem, mas é muito mais profundo. O teu nome em hebraico, ele define coisas da tua personalidade, porque ele está te dando vida diretamente. Até um tempo atrás, você ia analisar isso, você ia falar, isso é algo completamente espiritual, mas que não pode ser pesquisado, ou que não pode ser analisado. E hoje, com os estudos que a gente trouxe agora, não, a ciência está falando a mesma coisa. Existe um código, é praticamente letras, por trás de cada pessoa, que elas escrevem o que a pessoa é. Então, cada vez mais eu vejo que coisas que a Kabbalah já fala há milhares de anos, a ciência está chegando na mesma conclusão, às vezes em outras palavras. Eu peço só para, se puder abrir um pouquinho aquela janela, só para entrar um pouquinho de ar. Vocês estão com frio? Muito frio? Só um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Não sei se alguém aqui assistiu um filme, acho que chama Lucy. Alguém viu esse filme, Lucy? Uma vez eu estava no avião, passou esse filme, e eu achei, é muito doido, né, o filme, mas a história é mais ou menos assim, que eles descobrem lá uma pílula, lá, um remédio, que a mulher começa a tomar, e ela consegue usar mais a capacidade cerebral. A gente sabe que hoje a gente usa muito pouco da capacidade que o cérebro humano consegue entender, mas se a gente conseguisse usar toda a nossa capacidade cerebral, o que aconteceria? E é muito louco porque começa a mostrar que não é simplesmente que a mulher vai ficando mais inteligente, ela sabe fazer conta de matemática melhor, ela consegue ser mais esperta. Não.
a percepção dela da realidade muda completamente. Você conseguiria enxergar essas informações que estão por trás. Por que eu acho interessante a ideia desse filme, mesmo que é ficção científica? Porque eu acho que isso já não é mais tão ficção. Cada vez mais, se a gente quiser, a gente pode conseguir enxergar o mundo de acordo com esses ensinamentos. Então vamos tentar ver o que significaria enxergar o mundo pela informação e não pelo reflexo da informação. Por exemplo, se eu olho para você só de uma forma superficial, só da tua cara para fora, só do teu corpo para fora, ou até mesmo pela pré-definição que eu tenho sobre você, a minha visão sobre você, que é um ser humano, vai ser muito estática. É como se eu tivesse definido algo que não é tão quadrado assim, que não é tão pré-definido assim. Agora, se eu começo a enxergar a pessoa, não por aquilo que meus olhos estão vendo, que isso aqui é só 1%. Cientificamente falando, é 1% que meus olhos estão vendo. 99% é mistério. Ah, mas se é mistério, então eu não vou nem dar bola para ele. Não, é isso que está mudando. É mistério, mas se você focar no mistério daquela pessoa, em primeiro lugar, você vai ser mais flexível. Você vai começar a enxergar as coisas e as pessoas de uma forma menos quadrada. E quando eu falo menos quadrada, quer dizer, você naturalmente vai ser mais open-minded para não achar que as coisas e as pessoas e os conceitos, eles são tão pré-definidos quanto aqueles que você achava que era. Isso, em primeiro lugar, eu acho que pode ser maravilhoso para o sentido das pessoas perderem preconceitos e perderem, muitas vezes, a visão particular que eles têm sobre a vida. Tem um livro que eu estava lendo há um tempo atrás, na verdade ele é sobre outro tema, sobre business, sobre outros temas. Só que esse livro estava falando assim, que normalmente uma pessoa, por mais inteligente que ela seja, por mais livros que ela leia, por mais artigos que ela leia, ela tende a enxergar tudo que ela aprende encaixando na visão que ela já tinha das coisas. Então pode falar, eu já estudei um monte de culturas e analisei elas. Você analisou nada, você encaixou elas naquilo que você estava a fim de acreditar, entendeu? Então dois caras podem ler o mesmo livro e encaixar na gaveta da cabeça dele do jeito que ele já enxergava as coisas. É muito difícil alguém ir de uma forma pura e realmente ler ou estudar algo pelo que ele é. Porque sempre a gente já tem esse preconceito no sentido de uma ideia já pré-definida sobre as coisas. Se a gente começa a analisar a vida, não pelo que os nossos olhos veem, mas pelo conhecimento, a gente cada vez mais vai perceber que as coisas são muito mais profundas e misteriosas, todas as coisas, principalmente as pessoas e os seres humanos. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Eu quero trazer uma ideia bem prática na nossa aula de hoje. A única forma, agora vem a grande mensagem da aula de hoje, a única forma viável de ter uma transformação real no mundo, ou em cada um na sua vida em particular, só tem um jeito, aqui, no cérebro. Todo outro tipo de transformação que você procura e que as pessoas realmente tentam procurar fora da gente, elas são passageiras, elas são ilusórias e no final você volta a ser aquilo que você era antes. Até na Torá a gente encontra isso. Tem vezes que o povo presenciou milagres divinos, maravilhosos. Eles viram o mar se abrir. Eles viram Deus falando com eles no Monte Sinai. 40 dias depois eles estavam fazendo o bezerro de ouro. E isso é a maior prova que qualquer transformação que acontece fora da gente, por mais impactante, por mais forte que ela seja, ela não muda a tua forma de enxergar as coisas. A única maneira de mudar de uma forma duradoura e verdadeira o teu jeito de enxergar a vida é se você entendeu uma ideia, interiorizou essa ideia que você não sabia antes. O próprio Einstein costumava dizer, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca voltará a seu tamanho original. É uma frase do Einstein. E o que ele estava querendo dizer? Primeira coisa, fisicamente, hoje em dia a gente sabe que o cérebro, quanto mais você usa ele, vai criando mais dobrinhas, mais minhoquinhas, quer dizer, fisicamente o cérebro vai mudando. Mas o que Einstein queria dizer é uma coisa que cada um de nós consegue observar na tua vida. Quando você tem um insight verdadeiro, que você realmente captou uma coisa que antes você não entendia, você não vai voltar a ficar burro, você não vai voltar a situação anterior, mesmo se você quiser. Às vezes a pessoa fala, eu era tão feliz quando eu não sabia disso. Já era, caiu no buraco. A partir do momento que você começou a enxergar a vida, porque você entendeu uma coisa que você não sabia, não tem mais volta.
Isso significa que a grande máquina de transformação da nossa vida somos nós mesmos, é o nosso cérebro. E essa é a mensagem que eu quero tentar passar na aula de hoje. Tem duas formas de você enxergar a inteligência humana. A primeira é, talvez como a maioria das pessoas fazem, inclusive o mundo acadêmico, você idolatrar a sabedoria. Isso é uma coisa muito perigosa. Ele é um poliglota, ele sabe 18 línguas. Shkoyach, parabéns. O cara... Aquela empreendedora, Bel Pess, que nem um jornalista. Que agora tá bem polêmico, é verdade essa história. Mas pega em toda a história. O cara pode ter estudado em Harvard, em Cambridge. O cara pode ter uma pessoa realmente que, sabe, tem todos os diplomas na mão. Aí você vai analisar o comportamento daquela pessoa. Pode ser que os interesses dele sejam o mesmo interesse de uma criancinha pequena. Pode ser que seja o mesmo interesse de alguém que não estudou nada. Ele tem um monte de armas agora para ir atrás daqueles interesses que o outro, coitado, não tem. Mas ele não mudou o interesse. Então o que aconteceu? É igual um adulto que ele cresce, ele tem muito mais ferramentas do que a criança, mas ele continua querendo só jogar videogame. Tem alguma coisa errada. Porque se ele cresceu, não deveria ter crescido apenas as fórmulas de como conseguir aquilo que ele quer. Vamos pegar na humanidade como um todo. Eu acho que está acontecendo isso. A humanidade evoluiu, pega os últimos 5.000 anos de história, de uma forma incrível, certo? Toda a ciência e a medicina e a tecnologia e as informações. Agora, o que o ser humano está buscando hoje em dia? Não vamos generalizar, mas talvez 99%. Estão buscando as mesmas coisas que o ser humano de 5.000 anos atrás gostava. Só que de jeito diferente, ele buscava aqui, hoje ele busca na internet, o outro busca no bar da esquina, mas os interesses, eles deveriam estar mudando de acordo com a evolução, e eles não estão. Então eu vou dar um exemplo bem simples para isso. Vamos dizer que tem uma criança, que essa criança, ela, como toda criança, adora pirulito. Sabe o negócio de pirulito? Então como você manipula ele? Se fizer isso, você vai ganhar um pirulito, certo? Se você rezar bonito, você vai ganhar 2 pirulitos. Tem muita gente que usa as balinhas de pirulitos para você mover, porque esse é o interesse da criança. Quando ele vai crescer um pouco, ele não quer mais saber de pirulito. Agora ele quer o iPhone da mamãe, certo? Ele quer brincar no joguinho, aí as crianças começam a brigar, quem que vai pegar o videogame, quem vai pegar o iPad, quem vai pegar... Aí não adianta chegar para esse filho, filho, deixa o teu irmão ficar com o iPhone e você ganha pirulito. Ele não quer mais saber de pirulito. O interesse dele mudou, ele evoluiu. Aí vai passar alguns anos, não quer mais saber agora do joguinho, ele quer saber de namorar. Depois passou uns anos, ele não quer mais saber de namorar, ele quer saber de ganhar dinheiro. Depois ele quer poder, depois ele quer fama, assim vai. O que eu quero mostrar com isso? Que o interesse, onde a nossa cabeça está vivendo, anula interesses menores. A única forma de você anular interesses menores é você estar interessado em coisas maiores. Então onde que está o objeto da transformação? Está aqui. Com o que você está vivendo? O que te interessa tanto na vida? E agora eu queria finalizar dizendo que é isso que o Rambam, o Maimônides, diz há 800 anos atrás, sobre a época especial que a gente está prestes a viver, que é a época de Mashiach, a era messiânica. O Rambam, ele fala, Maimônides, umas palavras sobre a era messiânica que aparentemente... Vamos dar um abraço aqui para o meu amigo Pesach Kaufman, que está assistindo o nosso vídeo, para todos os nossos telespectadores. Pessoal do Bom Retiro, quem mais? Pessoal do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. A grande questão é a seguinte, o Rambam, ele fala por um lado, não pense que na época de Mashiach, na era messiânica, o mundo sofrerá uma grande transformação e milagres e maravilhas. Não, o mundo se conduzirá de uma forma natural, o Rambam fala. Ele próprio continua depois e fala, mas saiba que naquela época não haverá guerras, não haverá fome, não haverá competições, não haverá inveja, não haverá ciúmes, não haverá... Quer dizer, ele enumera todos os problemas e ele fala, pois todos os prazeres da terra existirão como o pó da terra e o conhecimento de toda a humanidade vai ser apenas conhecer Hashem. Ladat et Hashem bilvad. Calma, mas o Rambam acabou de falar que o mundo vai ser natural. Como que o mundo natural não vai mais ter inveja? As pessoas têm inveja, as pessoas têm ciúmes, as pessoas têm guerras. Qual que é a resposta? Tudo depende de onde está o interesse, pessoal. E com isso eu quero finalizar. Mashiach já está aqui, como o Rebbe costumava dizer. Só precisa abrir os olhos. Sabe o que quer dizer Mashiach já está aqui? Hoje, comprovadamente, a gente já tem todos os meios para fazer desse mundo um mundo melhor. Por exemplo, hoje é sabido que se o dinheiro tivesse distribuído por toda a humanidade de uma forma igual, ia ser todo mundo milionário. Todo mundo milionário. Seria bom para todo mundo? Seria bom para todo mundo, até para os bilionários, seria melhor ainda. Por quê? Não precisa mais andar de segurança, não precisa mais ter... É verdade, seria bom para todo mundo. Por que não acontece?
Qual que é eu não estou querendo agora entrar em linhas políticas, qual que é a mais correta, qual não é a mais correta. O judaísmo não acredita que é o governo que vai resolver esse problema. O judaísmo acredita que vem da consciência de cada um. Qual é a consciência de cada um? O motivo que o mundo ainda não está ficando assim é porque a gente continua infantil. A gente continua, o mundo evoluiu, ficamos adultos, mas os nossos interesses continuam os mesmos interesses egoístas e pequenininhos que o ser humano tinha há milhares de anos atrás. Então falta um clique, na verdade, falta se tocar que se a gente já tem tanta informação para conseguir fazer um smartphone, se a gente já tem tanta informação para conseguir criar a internet, significa que a cabeça das pessoas deveria estar vivendo muito mais com esses ensinamentos científicos, com a informação, do que com aquilo que simplesmente os nossos olhos veem. Então a minha resposta, que eu acho que é isso que o Rambam está querendo dizer, a ocupação da humanidade vai ser conhecer Hashem. Em outras palavras, se a gente botar nossa cabeça nos mistérios que tem no universo, em Deus, na vida, que isso aqui é 99% do que está por aí, e a gente parar de pensar no 1%, que é quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem pegou isso, quem pegou aquilo, quer dizer, se um momento a gente parar de focar, é difícil, é um trabalho interior, exige um trabalho. Mas a única forma, como eu estava falando antes, é através da gente mudar o canal dentro da nossa cabeça. É uma coisa que leva tempo, é uma coisa que leva esforço, exige esforço, mas quanto mais a pessoa se esforça para botar a cabeça dele no que realmente interessa, ele começa a ficar com menos inveja, ele começa a ficar com menos egoísmo. Por quê? Porque ele está interessado em outras coisas. Não é porque ele virou tzadik, não é porque ele virou um anjo. A Torá fala, não precisa virar anjo, só precisa botar teu interesse naquilo que realmente interessa. E é só analisar, como eu falei no começo, a ciência, você não precisa nem de Torá. Hoje a ciência está falando a mesma coisa que a Torá fala. Então estuda os dois juntos. Mistura as descobertas da ciência com as descobertas da Kabbalah, que seria o conhecimento que veio de cima e o conhecimento que está vindo de baixo. Eles estão se fundindo, eles estão chegando na mesma conclusão. E se a gente conseguir realmente tentar, cada um na sua vida, eu na minha vida, vocês na sua vida, cada um da sua forma, tentar focar mais em coisas intelectuais, tentar focar mais no interior do ser humano, tentar focar mais no que realmente a curiosidade deveria estar, e não naquilo que todo mundo já sabe, simplesmente quer mais e mais e mais, mas não tem curiosidade nenhuma. Se a gente não tiver medo, porque talvez seja um medo, de encarar a verdade, que a verdade é muito misteriosa, mas essa é a graça, que cada vez você vai descobrindo mais, daí depois você descobre que você não entendeu nada, depois você vai se escrever mais um pouco, mas por isso que às vezes dá medo, né? As pessoas às vezes desistem disso, falam, de qualquer forma eu não vou entender nada, então deixa eu curtir a vida. Mas não é assim, quer dizer, você está desistindo do principal, porque você não consegue guardar no bolso. Então talvez se a gente não ter medo de encarar a vida, naturalmente a gente começa, sabe quando aquelas coisas na vida que você fala, ai, como eu ligava para aquilo, é tão bobagem, como eu brigava com aquela pessoa só porque ela... Quer dizer, é tentar perceber que mudando a realidade dentro da nossa cabeça, naturalmente a gente começa a mudar a realidade do mundo lá fora, e é isso que vai ser a vinda de Mashiach. Obrigado a todos e a gente continua semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.